Grammar Point. Hey, what's up? Eu sou o Taylor e estamos aqui com a nossa aula de Grammar Point. Nessa aula nós vamos desvendar o passado simples. Nós vimos que o presente simples usou dos auxiliares, do para I, you, we and they e does para he, she e it. Aqui no passado simples, o auxiliar a ser usado é o did. Did, ele vai para todos os pronomes. Não precisa mais a separação para he, she e it. Did entrará em todos os pronomes na interrogativa e na negativa. Então, vamos ver aqui que diz. Aqui vamos usar o auxiliar did. Veremos uma lista de verbos irregulares. Logo, a maioria dos verbos regulares em inglês que bastarão ser acrescido ed no final de cada verbo desse para dar o passado. Com o verbo irregular, o ed não funciona. É preciso que a gente decore uma lista de verbo irregular. Então, o que eu faço? Para facilitar o serviço, eu criei uma lista com os verbos irregulares mais do nosso dia a dia. Verbos como beber, dormir, cantar, pegar, pensar, os mais utilizados, que não são muitos, e a gente pegou para poder fazer depois uma aula só com eles. Uma aula de save and play. Eu dou o verbo, exemplo, go. Ele é o presente, o passado dele, went. O particípio passado dele, gone. Então fica go, went, gone. Então assim vai ser o save and play. Go, went, gone. E a tradução dele vai estar lá no e-book, vocês vão poder ver. Então a gente vai fazer uma aula assim e ganhar esses verbos irregulares. Agora a questão é aprender o uso do passado simples, com o auxiliar did, colocando a frase na negativa e na interrogativa. Essa é a aula para hoje. A estrutura se ganha de passado. Depois a gente vai ter uma aula separada, tanto para verbos irregulares e uma com verbos irregulares com o som, porque ali diz que o ed tem 3 sons diferentes. Ele tem o som de id e de ti, tá? Mas nenhum deles tem som de i. Ti, que está se falando, o som da letra é T, ti, tá? Aí a gente vai ver os exemplos dados com as palavras, também num save and play, ok? Verbos irregulares. Com verbos regulares, tá ali, like, work, dance, believe. Gostar, trabalhar, dançar, acreditar. E a frase embaixo, I liked pizza. I worked well. She danced well. They believed on you. Então, eu gostei de pizza, eu trabalhei bem, eu dancei bem, eles acreditaram em mim. Então, simplesmente o ed ou o d, porque alguns verbos já terminam com e, como no caso de dance, like, believe, tá? Love, take, tem o take é irregular, ok? Os verbos regulares aí, love, like, tá? Live, são verbos que a gente só vai acrescentar o d porque ele já tem o e. Mas no caso de verbo como work, acrescentou ed. Então, verbo nenhum em inglês termina com esse som de d, com essa letra d. Verbo nenhum. Por isso, o uso do ed e do d. Tá? Todos os verbos em inglês não têm essa terminação. Quando está com essa terminação, é porque está no passado e é regular. Aí tem verbos irregulares. Sleep, catch, take e go. Dormir, pegar, levar, tomar, que é o take, e o go, ir. No caso do passado, o sleep vira slept, o catch vira caught, o take vira took e o go vira went. Não vamos se apressar agora aqui e se preocupar, porque eu vou dar em separado para a gente ter esse ganho de forma melhor, ok? Isso é só para a gente ver essa regra de ed, essa regra de regular que cabe dentro do passado simples, tá?
Então, vamos ver afirmativa, negativa e interrogativa, com o verbo look, que é o verbo olhar, que é o verbo regular. Já para quando a gente não tiver o uso do auxiliar did da negativa e interrogativa, que é onde o did entra, a gente tem a afirmativa com o ed. Então, no caso, como ele é regular, o uso do ed nele, ok? Então, ó, I looked, you looked, he looked, she looked, it looked, we looked, you looked, they looked. I didn't look, you didn't look, he didn't look, she didn't look, it didn't look, we didn't look, you didn't look, they didn't look. Did I look? Did you look? Did he look? Did she look? Did it look? Did we look? Did you look? Did they look? Então, vamos lá. Reparando que toda vez que nós temos a palavra auxiliar, para se colocar aquela escritura na interrogativa e na negativa, vai se fazer o uso dele. Então, ali no caso, o didn't está ali para negativa e o did à frente do pronome para interrogativa. Na afirmativa, o auxiliar não entra. Então, é preciso seguir a regra do passado, que é colocar ed no verbo principal, ou no caso do verbo irregular, conhecê-lo para poder saber. I didn't go. Did I go? Eu não preciso saber dessa linha de regulares. Mas na hora da afirmativa, se eu tenho que afirmar que eu fui à escola, eu fui no supermercado, eu vou ter que saber como é que ele é no passado. Aí I went. I didn't go e did I go. Então, na hora da afirmativa, é que a gente precisa saber como o ed do verbo. Na negativa e na interrogativa, não se põe o ed, porque já tem o auxiliar. I didn't look. Did I look? Então, o verbo é conjugado de forma normal. São coisas simples para a gente ver de forma mais associativa, mais facilidade, menos burocracia de gramática, ok? Vamos hoje só lembrar que did é o auxiliar que indica passado. Did é usado na negativa e interrogativa. Did não é usado na afirmativa. Na afirmativa, vamos conhecer regulares e irregulares, para saber se o verbo vai ter ed ou simplesmente ele vai ter essa forma mutante. Sair de um go e ir para o went. Totalmente diferente de go e went. Então, essa é a hora da gente pegar só essa estrutura. Did auxiliar de passado, ok? Vamos ver agora se tem algumas sentenças para a gente ler e pegar um pouco mais essa aula. Bem, nessas escrituras nós vamos ver um pouco desse uso do did nas frases, ok? You danced well, você dançou bem. You didn't dance well, você não dançou bem. Did you dance well, você dançou bem. She ate a lot. Ate é o passado do eat, comer. She ate a lot, ela comeu muito. She didn't eat a lot. She didn't eat a lot. Did she eat a lot? Então, eat é o verbo irregular comer. Ate, passado dele, comeu. Então, reparamos que she ate a lot, afirmativa. Não tem did. Tem que saber do uso, se vai ser regular ou regular. Aí nós temos a negativa. She didn't, o verbo passa a ser conjugado de forma normal. She didn't eat a lot. Did she eat a lot? Então, o eat está ali, conjugado normal, porque o did está lá na interrogativa. Ok? Mais um verbo irregular aí. Broke é o passado de break, quebrar. It broke. Isto quebrou. It didn't break. Então, nós temos aí o did, então o break está conjugado da forma normal.
e didn't break. Did it break? Isso quebrou? Então, tá aí o did, o verbo it, o verbo break, conjugado normal. Lá em cima, na afirmativa, está it broke. Isto quebrou. E simplesmente, isto quebrou last night, noite passada. It broke yesterday, ontem. It broke 2 years ago, 2 anos atrás. Então, é a hora de saber se o verbo é regular ou irregular. Porque nessa hora, na afirmativa, não podemos usar o did. Então, a gente vai ter que ter uma aula só com esses irregulares para a gente treinar. E uma aula com regular para a gente conhecer o som. Porque o brasileiro falando inglês, ele põe muito i no final de algumas palavras, das quais não existem. Então, no verbo e os verbos regulares, há muitas pronúncias sendo ditas como se você ouvisse aquele i no final. Então, a gente vai aprender que kiss é um verbo regular, que é o verbo beijar. No passado, ele fica com ed. Não é kissed, é kissed. 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 Se você ouvir a música I kissed a girl and I like it, você vai ouvir o kissed. Kissed. Você não vai ouvir kiss. Ed. Ok? Não há esse i. É kissed. Então, a gente vai fazer uma aula só disso. Então, gente, é assim que nós vamos ganhar e aprender o nosso inglês. De uma forma correta, uma forma rápida e uma forma muito eficaz. Então, see ya.